Sou Elizabeth Manov, coordenadora do Ministério de Mulheres da Portas Abertas Brasil. Aqui, ele é chamado de Mulheres do Caminho. Existe há 2 anos. Este nome foi dado com base no livro de Atos, em que Jesus é citado como caminho. Logo, somos mulheres que servem a Cristo, o único caminho, e também umas das outras. Em outros países, o ministério já existe há mais tempo e surgiu da iniciativa de 2 mulheres, Didi Coman e Annie Compton, que é esposa de um dos fundadores da organização. Em uma visita a cristãos em um país opressor ao cristianismo, Didi percebeu que os homens se reuniam na sala da casa e as mulheres ficavam sozinhas na cozinha. Então Didi pensou, quem ajudaria aquela mulher? Ela também estava lidando com os mesmos problemas que os homens. Durante a década de 1980, Annie recebeu a triste notícia que sua amiga, uma irmã vietnamita, havia cometido suicídio em decorrência de toda a pressão que ela sofreu com a entrada do comunismo no Vietnã. Na ocasião, todos os pastores foram presos, inclusive seu esposo, o que tornou a vida insuportável para ela. Foi então que a necessidade de um ministério que desse atenção e apoio especificamente para as mulheres ficou clara. Desde então, muitas mulheres em todo o mundo têm sido ajudadas com treinamentos, aconselhamentos, aulas de higiene, cursos e sustento financeiro. Muitas vezes, quando os maridos morrem ou são presos por sua ligação com o cristianismo, as mulheres assumem a liderança da igreja e da família. E elas precisam muito de apoio e direcionamento. Sabemos que a oração pode muito em seus efeitos. Por isso, o objetivo do Ministério Mulheres do Caminho é unir mulheres brasileiras para orar por nossas irmãs que são perseguidas. E isso é feito através de encontros, visitas a igrejas, reuniões de orações, inclusive as que acontecem em nossa sede todos os meses. E eu convido você a se engajar como uma voluntária do nosso ministério, mobilizando a sua igreja para conhecer e orar conosco. Acesse o nosso site ou escreva para mulheresdocaminho@portasabertas.org.br e saiba como você pode ser um canal de bênção para as nossas irmãs. Deus abençoe a sua vida. Projeto muito interessante, não é, que o Ministério Portas Abertas começou para dar assistência a esposas ou familiares de líderes cristãos perseguidos em lugares onde a igreja é perseguida, né? E nós vamos ter a oportunidade de ter esse seminário aqui em Belo Horizonte. De ter o primeiro encontro Mulheres do Caminho em Belo Horizonte, que será realizado na Lagoinha, em parceria com a Lagoinha, no Templo Casa da Honra, às 19 horas, nesse sábado, dia 6 de outubro. Sábado agora no Salão Casa da Honra, que é um salão que tem próximo ali ao templo principal da Lagoinha, né? Sim. Agora, vale lembrar que o Ministério Portas Abertas é um ministério interdenominacional, né, que atua com as igrejas, sobretudo em lugares de perseguição religiosa, né? Você pode falar um pouquinho mais disso para que as pessoas que estejam em casa conheçam o trabalho que vocês têm feito, né? Como que é o acompanhamento in loco, como foi o caso daquela vietnamita que a gente assistiu ali, principalmente no caso das mulheres, né? Não só o Ministério trabalha com mulheres, mas com a igreja como um todo. Fala um pouco mais para o pessoal de casa conhecer o Ministério Portas Abertas e também, especificamente depois, consequentemente, o trabalho com as mulheres. Na realidade, a Portas Abertas, né, iniciou em 1955, quando o jovem holandês André ele contrabandeava bíblias para levar para cristãos dos países comunistas. E até hoje existe perseguição, mesmo que muitas pessoas não saibam, não conheçam essa realidade, mais de 100 milhões de cristãos sofrem perseguição atualmente. E aqui no Brasil, a cada 10 mil cristãos brasileiros, apenas 4 conhecem e se envolvem com essa causa. Nossa, uma proporção bem ínfima, né?
Que é? A cada 4 em 10 mil cristãos. Eu fiquei tão... Eu fiquei pedindo... 0,04% de cristãos que conhecem essa causa e que querem agir, que querem fazer algo. Que querem ajudar, né? Eu até ia te perguntar isso. A sua missão, então, é divulgar isso para os cristãos. Existe algum site, algum endereço que as pessoas possam se inteirar e acompanhar a vida desses cristãos perseguidos que estão aí levando a palavra e sendo tão perseguidos, precisando tanto do nosso apoio, da nossa ajuda? Tem algum site que as pessoas possam acompanhar isso melhor? Sim, o Portas Abertas ele é atualizado diariamente com notícias diretas do campo. Tudo o que acontece é postado e você fica sabendo através do site www.portasabertas.org.br e através você pode cadastrar o seu e-mail para receber informações do que acontece com esses cristãos. E a Portas Abertas está presente hoje em mais de 60 países, atuando com treinamentos, levando bíblias, tudo o que o cristão precisa para ser cristão, para sobreviver. Essa realidade que você citou agora há pouco de apenas 4 em cada 10 mil cristãos no Brasil que têm conhecimento dessa realidade de perseguição da igreja, você acha que ela se deve ao fato de, no Brasil, a gente ter uma liberdade, entre aspas, religiosa muito grande, né? E as pessoas acabam não se inteirando das dificuldades que a igreja de Jesus passa pelo mundo afora? Porque a igreja institucional no Brasil, ela é muito tranquila, é muito light, né? O Brasil, por ser um país laico, teoricamente, não há nenhuma perseguição religiosa, né? Mas a gente sabe que a gente sofre perseguição religiosa através da mídia e através do bullying, etc. Mas você acha que isso deve ao fato, então, de que essa liberdade acaba prejudicando um pouco o conhecimento da nossa população em relação à igreja mundial? É a liberdade que nos prende, porque nós não conseguimos imaginar que existem igrejas subterrâneas, porque aqui no Brasil nós podemos ter várias igrejas em uma só rua. Nós não conseguimos imaginar pastores sendo presos por pregar o evangelho, porque aqui nós podemos pregar no meio da rua e ninguém faz nada conosco. Mas muitas das vezes isso nos prende. Nós não conseguimos aproveitar essa liberdade que temos e não conseguimos entender e nem valorizar e entender por que acontece isso com esses cristãos. E muitas vezes eu sempre costumo dizer nas igrejas, nós não aproveitamos e não agradecemos a Deus pela nação que nós temos, pela liberdade que nós temos e quantas vezes nós falamos mal da nossa nação. Mas essa liberdade nós temos que aproveitar, porque nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade aqui no Brasil. É até importante você divulgar isso, porque muitas vezes, quando eu falei de valorizar a liberdade, eu já ouvi casos de pessoas que foram para fora e depois a ficha da pessoa caiu. Como que lá a gente tem a liberdade e muitas vezes nós nos calamos. E aqui, onde as pessoas não podem, elas fazem de tudo para falar, e mesmo diante daquela situação. Então, é muito importante as pessoas entrarem nesse site e se inteirar sobre esses cristãos que estão levando a palavra e sendo perseguidos. Então, fala de novo o site, que eu acho importante a gente frisar isso bastante. Está lá na tela, www.portasabertas.org.br. Ô Kézia, eu queria te perguntar, só para quem está em casa, ter uma pitada daquilo que é a vida da igreja perseguida lá fora, né? Você poderia citar algum caso, ainda que você não cite a nação, eu não sei se é possível, para não criar nenhum constrangimento, mas seria possível você citar algum caso de alguém, algum cristão que é amparado pelo Ministério Portas Abertas, de perseguição que essa pessoa ou essa instituição, essa igreja, comunidade tenha sofrido? O caso mais comentado em até vários jornais seculares foi do pastor Youssef Nadarkhan. Nadarkhan no Irã. No Irã. Sim, que foi solto recentemente. Graças a Deus, pelas muitas orações e por muito trabalho, né, de várias pessoas envolvidas com direitos humanos, a Portas Abertas também, várias outras missões, que levantaram uma oração no mundo inteiro pelo pastor Youssef. Ele foi preso, acusado de apostasia, e o pastor Youssef... Apostasia do islamismo, no caso, né? Isso. Ficou 3 anos preso
e no dia 8 de setembro ele teve julgamento, ele foi acusado inclusive de pena de morte, ele seria morto, seria executado, mas para a glória de Deus no julgamento ele foi liberto. Hoje ele está com a família dele, mas mesmo assim ainda corre risco. Então nós precisamos orar por ele, a Portas Abertas tem feito muito por ele. Outra situação que eu posso falar é da Ellen Berrani, é uma cantora eritreia, ela esteve aqui no Brasil. Ficou presa num container, né? Ficou presa em um container e ela sofreu muito. Hoje ela recebe asilo na Dinamarca, ela não pode voltar para a Eritreia. Mas enquanto ela esteve aqui no Brasil, ela disse que o sonho dela é voltar para a Eritreia para pregar em todas as prisões aonde ela ficou. Eritreia, para quem não sabe, fica no norte da África, não é isso? No leste da África. Leste da África. É um país africano, onde muitos cristãos estão presos. Estima-se que mais de 2.000 cristãos estão presos na Eritreia. Muitos em condições desumanas, em contêineres, onde durante o dia é muito quente e durante a noite é muito gelado. Então, eles ficam ali para realmente morrer cozinhados naqueles contêineres. Agora, você acha que, por exemplo, o capitalismo, o sistema capitalista, ele dificulta a igreja? Eu não sou contra o capitalismo, eu acho que eu vou ter que refazer minha pergunta. Você acha que o consumismo, né, que é promovido pelo capitalismo, esse egoísmo atual, tem feito com que as pessoas não se importem com o outro, como a igreja de Atos está relatada lá em Atos? Você acha que as pessoas hoje estão tão voltadas para conquistar os seus próprios sonhos, né, suas expectativas, e acabam não querendo saber o que está se passando com o vizinho do lado? O irmão André, ele cita algo em um dos vídeos que ele fez, e ele cita que nós precisamos nos envolver com a igreja perseguida porque ela é a nossa família na fé, porque nós somos parte do mesmo corpo. Então, quando nós reconhecemos que eles são parte do mesmo corpo que eu e você somos, que eles professam a mesma fé, que eles têm as mesmas dores, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, os mesmos sonhos, mas não a mesma liberdade. E isso faz com que nós passamos por cima de tudo, do consumismo, do capitalismo, da ignorância, da falta de informação, para que possamos fazer algo por eles, para agir. E ele fala nesse vídeo que nós devemos orar e falar com Deus: Deus, a quem eu devo ajudar? O que fazer? Para quem? Sabe? Então, que esse seja o desafio dos nossos corações mesmo. A Portas Abertas sempre lança projetos, campanhas de cartas, para que você escreva carta para o cristão perseguido. Deixa eu aproveitar então o que você está falando, para até te fazer uma pergunta e pedir para você fazer o seu apelo, inclusive, acerca disso. Porque nós sabemos que é um projeto de uma importância sem medidas e sem a gente conseguir expressar o tamanho dela. E o que hoje o Portas Abertas tem mais precisado? Quais são as necessidades do projeto? Quais são os anseios do projeto, os sonhos do projeto? Você poderia dizer isso, que em poucas palavras, é claro, que senão nós ficaríamos aqui, né, o dia todo. Mas, assim, para que haja realmente, que o De Tudo Um Pouco consiga, através da abertura da mídia, né, a gente consiga ajudar de alguma maneira para que quem está assistindo em casa, em qualquer lugar, possa vir colaborar com essas necessidades. Que, é claro, eu entendo o que você diz, é de todo cristão. Mas, às vezes, existe alguma imediata. Porque nós colocamos nós como parceiros seus aqui, né, para realmente abençoar junto com essa que, como cristão, nós temos que abraçar essa causa. Mas as imediatas? As imediatas são as informações. Essa é o que nós precisamos que cada cristão brasileiro tenha. Porque quando você se informa, você vai ter ferramentas do Portas Abertas sobre como agir. Orando, sendo um voluntário, sendo um mantenedor dos projetos. Então, o primeiro pedido é esse, que você se informe sobre os cristãos perseguidos. Isso pode fazer através do site, cadastro do e-mail? Através do site. A Portas Abertas lançou recentemente um informativo, ele é gratuito, da Portas Abertas. Então, você cadastrando no site, você vai receber na sua casa durante um ano esse informativo gratuito, com testemunhos dos cristãos perseguidos.